presidente, uma honra recebê-lo na minha cidade natal e uma alegria estar aqui com todo esse time do estado inteiro representando o PTB e, sobretudo, nossos deputados e deputadas aqui, prefeitos, vice-prefeitos. Sobretudo, muito obrigado a todos vocês que fizeram essa deferência estando aqui junto conosco. E nessa saudação, queria saudar e aproveitar o momento para dizer todos bem-vindos a essa reunião. Estamos ansiosos por construir um grande partido, estamos ansiosos por fazer com que o nosso partido cresça muito mais e ele realmente possa brilhar de uma forma que talvez nunca tenha brilhado em nosso estado e alcançar. Estamos com problema no microfone, nas caixas. E nós estamos, quem sabe, fazer o nosso partido brilhar e ser realmente uma luz que possa alumiar esse nosso Brasil, que tanto nós estamos precisando neste momento. O presidente me pediu para, já numa reunião anterior, para fazer uma palestra sobre aquilo que está acontecendo, o avanço que nosso partido está tendo. E eu tenho uma alegria de fazer parte dessa equipe e ajudar com que todos nós venhamos a formar um partido cada dia mais intenso, mais forte, e que todos nós juntos venhamos a construir algo realmente muito sólido, tanto no presente quanto no futuro. Eu gostaria de começar falando hoje que nessas novas diretrizes que esse novo PTB está tendo, e eu acredito nisso de coração, acredito nisso de uma forma muito grande, e é por isso que eu estou aqui, presidente, é porque eu acredito nisso, eu acredito nesse novo estatuto, eu acredito nessa ideologia que o partido tem se manifestado, tem colocado. E por isso é que eu me sinto tão à vontade para falar sobre o assunto. E hoje, como faz 2 semanas atrás, tivemos ali em Passo Fundo, eu queria dar continuidade àquilo que comecei falando lá. E uma das coisas principais que nós temos dentro desse momento tão importante que estamos vivendo, e que o mundo inteiro está passando quase que uma convulsão, podemos dizer assim. E a palavra de ordem, não apenas no nosso partido, mas sobretudo no nosso partido, presidente, mas uma palavra de ordem no mundo inteiro que nós temos hoje, a nível governamental, é a palavra liberdade. Talvez não exista nenhuma palavra que possa definir algo tão importante que nós estamos vivendo e que nós precisamos defender com unhas e dentes, como essa questão da liberdade. E essa, em todas as nossas bandeiras, em todas as nossas posições, nós temos sempre dito que nós precisamos lutar pela liberdade, inclusive em função que o nosso presidente está sofrendo, está na prisão por falta de liberdade de expressão. Isso é muito sério e é sobre isso que eu quero falar hoje à noite. E falar sobre as questões de liberdade. E talvez a gente não entenda o quanto caro é a liberdade. Por quê? Porque nós vivemos de uma certa forma, com uma certa liberdade, e que nós estamos sofrendo agora, não estamos preocupados com isso, porque não estamos sofrendo com esse problema de uma forma tão radical como estamos sofrendo hoje, mas agora estamos passando por um momento muito delicado. E eu gostaria que projetasse aqui, que eu não sei quantos de vocês acompanharam, mas na última semana, na verdade, nas últimas 2 semanas, eu tenho amigos, eu tenho relacionamentos muito caros na Bolívia, e eles
falaram e contataram comigo sobre uma greve geral, como teve aqui no Brasil, algum tempo atrás. Eles estavam com uma greve geral na Bolívia, 10 dias, presidente. Parou absolutamente tudo na Bolívia. A Bolívia parou. E parou por causa de uma lei chamada Lei Madre, ou como eles chamavam, as leis malditas. Esse é o nome que eles receberam lá. E foi o motivo dos protestos e da paralisação que teve na Bolívia. Aqui nos mostra do que se trata essas leis que o governo recentemente mandou para a Câmara e que foram aprovadas em agosto passado. E essas leis nos falam especificamente na perda da liberdade do povo. Ou seja, ela fala das liberdades dos cidadãos que foram tolhidas com essas leis, a tal ponto, presidente, de que a polícia recebeu, ou melhor, o governo recebeu poder para entrar em qualquer casa e entrar em qualquer conta bancária, em qualquer propriedade, sem autorização judicial, para fazer aquilo que eles querem fazer. As liberdades sendo roubadas do povo. Está aqui do nosso lado, não está longe, não está no outro lado do mundo. Estão nossos vizinhos fazendo isso. E isso gerou uma convulsão na nação, a tal ponto que essas 7 leis foram revogadas. E por isso a nação voltou a caminhar novamente. Bem que o povo fez, levantando-se e convulsionando o país, por quê? Por causa da perda de liberdade que tiveram. Semana passada, no movimento cristão conservador, foi veiculado sobre alguns pôsteres do movimento cristão conservador, e um dos pôsteres foi realmente a nossa luta e a nossa bandeira, que se chama liberdade. Mas eu queria, antes de passar adiante sobre esse tema, eu queria explicar um pouco, porque o tema liberdade é uma coisa muito recente, não é uma coisa de centenas e centenas de anos. A luta pela liberdade e a conquista da liberdade nas nações é algo muito recente. E eu gostaria de tirar esse tempo hoje para explicar o quão grande foi a luta pela liberdade e quanto importante é nós nos posicionarmos e não apenas ficarmos olhando o que acontece, mas nós nos posicionarmos a favor e lutarmos pela liberdade. Eu quero começar lá no ano 1534, na época, enquanto estava havendo um movimento do renascentismo e o movimento da reforma na Europa. William Tyndale era um homem, um inglês, que traduziu a Bíblia para a língua inglesa. A falta de liberdade era tão grande que ele foi condenado por traduzir a Bíblia na língua inglesa, e 2 anos depois, ou melhor, 1 ano depois, ele foi estrangulado e queimado vivo, simplesmente por traduzir a Bíblia na língua inglesa. E aqui está ele traduzindo, e aqui está ele sendo estrangulado, e depois foi queimado vivo. Interessantemente, estava acontecendo um movimento na Europa muito grande, que era o movimento da reforma. E logo vocês vão entender por que eu comecei falando nisso, porque vocês vão entender a grandeza do que começou nesse momento aqui. Quem era, na época, o rei da Inglaterra? E lembram que era monarquia? E monarquia significa total falta de liberdade naquela época. O rei mandava em tudo, as leis ele que fazia, ele que julgava, ele que determinava. E agora, o rei Henrique VIII, ele, como estava
como estava havendo a reforma em toda a Europa, e ele estava querendo se separar da esposa dele, que não dava filho para ele, e queria se casar com a Ana Bolena, com uma outra mulher, e a Igreja Católica não permitia isso. Ele construiu uma nova igreja, a Igreja Anglicana. Aí surgiu a Igreja Anglicana, aproveitando, se separando, criou uma igreja estatal, e lá construiu a Igreja Anglicana, muito parecida com a Igreja Católica, mas a Igreja Católica tinha uma Bíblia em latim, e agora, para ter uma Bíblia, para ter uma igreja, eles precisaram uma Bíblia em inglês. E qual foi a Bíblia que eles pegaram? 1 ano depois de ter queimado vivo e ter estrangulado e queimado William Tyndale. Aqueles pastores e padres que estavam ali disseram, os sacerdotes, nós temos uma Bíblia em inglês. Foi traduzido por Tyndale, que nós queimamos ano passado. Então pegaram a Bíblia do William Tyndale, que tinha sido queimado vivo por ter traduzido a Bíblia, e usaram em toda a igreja anglicana daquela época. Agora, eles tinham uma Bíblia que tratava dos conceitos de Deus para uma nação, disponível na língua deles, o que o povo nunca teve. O que aconteceu é que Henrique VIII, ele agora não só casou com essa segunda esposa, matou uma, duas, três, casou com 6, mas ele mandou colocar em cada cidade uma Bíblia de Tyndale. E não só isso, ele mandou que todos os dias fossem lidas a Bíblia nas igrejas. E agora, todos os dias o povo ia lá, e alguém lia um trecho da Bíblia para eles, e eles começaram a entender que Deus criou o homem para ser livre. Deus criou o homem para ter liberdade. E agora surgiu um grupo dentro da igreja anglicana chamado dos puritanos. E esse grupo chamado puritanos, eles disseram, bem, tem muita coisa acontecendo na nossa igreja, na nossa nação, que nós estamos aprendendo pela Bíblia que precisa ser diferente. Nós temos que ter liberdade. As coisas não são bem assim, precisam ser diferentes, nós precisamos... E agora surgiu um grupo dos puritanos. O que eram os puritanos? Queriam purificar, queriam colocar as coisas em ordem. E agora começaram a trabalhar dentro de um grupo, do grupo dos puritanos, dentro da igreja anglicana. Agora surgiu um segundo grupo, chamado puritanos separatistas, porque eles entenderam que, estando dentro da igreja anglicana, eles não conseguiriam fazer as mudanças, então queriam uma separação. Por isso foram perseguidos, muitos foram mortos, muitos foram queimados, e um grupo de 102 pessoas, e eu quero que vocês prestem atenção nessa história, porque essa história é a história de 102 pessoas, que se nós estamos aqui, presidente, hoje, é por causa desses 102 homens. Esses 102 homens eram agricultores da Inglaterra. E como eles estavam sendo muito perseguidos na Inglaterra, porque eles eram puritanos separatistas, eles decidiram ir para a Holanda. E foram para a Holanda e foram trabalhar. Mas na Holanda, eles não trabalhavam na terra, na agricultura. Eles trabalhavam nos navios, havia muito movimento naval. E eles sofreram muito porque não estavam acostumados a isso. E por 10 anos, esses 102 homens com as suas famílias ficaram na Holanda, sofreram bastante, não conseguiram prosperar muito, se tornaram homens muito humildes. E eles se reuniram e decidiram, preste atenção, vamos construir uma nova história no mundo novo, 1620. 5 de agosto de 1620. Eles saíram da Holanda e foram para a região norte dos Estados Unidos. Eu quero que entendam uma coisa muito importante. Na época que as Américas foram descobertas por
Cristóvão Colombo, as duas nações grandes e poderosas eram Portugal e Espanha. E vocês sabem que eles poderiam ter ido para o norte, para a América do Norte, onde é Estados Unidos, Canadá, mas eles não foram para o norte. Eles brigaram pela América do Sul. Não se sabe quase que ninguém que foi para a América do Norte, porque quando eles chegaram na América do Norte, não havia prata e nem havia ouro. Não encontraram os índios lá, não tinham apetrechos de prata e ouro. E por isso, os poderios, aqueles que governavam na época, se concentraram na América Latina e não na América do Norte. E deixaram a América do Norte à mercê de quem quisesse ir para lá. Não havia governos, não havia monarquias na América do Norte, não havia alguém que dominasse, não havia nenhum governo na América do Norte. Então, todos aqueles que foram para lá, foram e estabeleceram o seu modelo de governo. Agora, preste atenção. Os 102 puritanos pegaram um navio chamado Mayflower e foram, agora, duraram 3 meses e 7 dias de viagens, alguns morreram no caminho, e foram e caíram numa cidade chamada Plymouth. Na verdade, eles queriam vir para o sul e acabaram indo para o norte, porque deu muita ventania, assim, uma cidade exatamente bem do lado de Boston hoje, na região de Boston, Massachusetts. Preste atenção. Essa história não é acaso. Essa história, cada pessoa deveria de conhecer essa história, porque é uma história que mudou a história da humanidade. Esses 102 homens chegaram lá, agora já não eram mais 102, porque alguns morreram no caminho. Volta um pouco. Nesse navio chamado Mayflower, eles fizeram um pacto, não baseado nas monarquias, mas baseado no modelo que Deus tinha estabelecido na Bíblia, um modelo de liberdade, um modelo onde as pessoas são valorizadas, onde a individualidade e o valor de cada pessoa é respeitado, e aonde cada pessoa tem a sua escolha. Nesse navio, nesse lugar, eles tinham 1,5 metro de altura, ficaram 3 meses ali dentro. Foi uma viagem terrível. E agora eles fizeram este pacto, o pacto de Mayflower. E esse pacto é o pacto que construiu uma nova história na humanidade. Uma história de liberdade. Este pacto de Mayflower foi o pacto que mudou a história dos governos no mundo. Além, agora, próximo slide. Além disso, desse pacto de Mayflower, no navio, aqui está ainda hoje como é essa cidadezinha de Plymouth, onde era, e como eles viveram lá, nessa cidade. Esse povo construiu uma história que, se cada um de nós tivesse consciência de 10% do que esses 102 homens fizeram, nós teríamos outro mundo. Era muito frio o lugar quando eles chegaram lá e sofreram muito. No primeiro ano, morreram 50% deles. Não tinham, por quê? Era muito frio, não tinham comida, morrendo de fome. E agora preste atenção. Eles construíram e disseram: quem quer nos ajudar a plantar para que a gente colha e tenha comida? E daí, um disse: eu tenho um problema na perna, outro disse: eu quero ser professor, outro disse isso. E foram meia dúzia trabalhar. No final do primeiro ano, não tinham comida para comer. Por quê? Porque só meia dúzia trabalhou. E essa meia dúzia tinha que trabalhar para todos. Então, tinha um pouco. Agora, preste atenção. Presidente, preste atenção o que esses homens fizeram. Depois de um ano de miséria, de pobreza,
depois de um ano em que morreu metade daquele povo, eles foram orar a Deus e pediram: Deus, o que nós devemos fazer? E o que Deus disse para eles? Procura na Bíblia o que é que o povo de Israel, quando chegou na terra prometida, fez. E o que foi que aconteceu? Na Bíblia conta que quando eles chegaram na terra prometida, como esse povo tinha chegado naquela terra, como que uma terra prometida, cada família ganhou a sua parte da terra. E cada família precisava se autossustentar. E cada família agora tinha sua terra e deveria viver da sua terra. E deveria de ter autonomia. O que aconteceu no final do segundo ano? Exportaram alimento, de tanto alimento que produziram. E chegaram à conclusão que o comunismo não funciona. E chegaram à conclusão que a propriedade privada é um invento que Deus fez, que funciona de fato, e que gera riqueza, e produz, e faz com que as pessoas tenham autonomia, e faz com que o princípio da autonomia gere riqueza nas nações. Talvez aqui nunca ninguém tenha pensado em autonomia, mas o conceito de grandeza e de riqueza é um conceito de autonomia. Se nós formos olhar quais são as nações mais autônomas do mundo, ou seja, se fechar todas as importações e exportações, a nação que menos sofre. Isso tem dados, não sou eu que estou dizendo, tem dados científicos que dizem o seguinte: as nações mais autônomas do mundo são as nações mais ricas do mundo. Ou seja, os Estados Unidos, que é a nação mais exportadora e mais importadora do mundo, é a nação mais autônoma do mundo. Uau! Israel, que tem 50% da sua terra não agricultável, é deserto. O tamanho do Vale do Taquari, o tamanho do Vale do Rio Pardo é a nação de Israel. 50% dessa terra é deserto. Israel é autônomo na produção de alimento. Não depende dos outros. Por quê? Porque eles entenderam o princípio da autonomia. Um princípio que cada nação, cada pessoa não deve ser escravo, não deve ser dependente. Cada pessoa precisa desenvolver as suas capacidades, e quanto mais desenvolver suas capacidades para gerar fortaleza, autonomia, como Deus ensinou. E quando cada família se tornou autônoma em Plymouth, eles geraram tanta riqueza, e até hoje nos Estados Unidos, 50% de toda a riqueza americana é produzido por empresas particulares, pessoais ou negócios de família. Até hoje ainda, toda a sua riqueza é gerada assim, apesar de toda a grandeza de 21 trilhões de dólares do PIB americano. Eles deram uma lição aqui. Isso que começou aqui gerou a grande nação americana. Mas não foi só isso. Agora, muitos ingleses começaram a vir para cá, e as pessoas aqui tinham completa liberdade. Não tinham reis. As pessoas aqui agora, elas escolhiam pela primeira vez na história do mundo moderno, escolhiam os seus governantes. Não havia rei, não havia monarca. Aquele que era o governante, ele fazia apenas o mínimo possível. Mas chegou muita gente de fora. E os anglicanos ingleses vieram aqui também. Viram que estava tendo progresso esse lugar, e progrediu mais, e agora haviam 7, 10 mil pessoas morando nessa região de Plymouth. Metade, uma boa parte anglicanos e uma boa parte puritanos. Preste atenção. Os anglicanos, com a mentalidade de monarquia, com a mentalidade velha, não de liberdade, chegaram lá e disseram assim: preste atenção. Se vocês quiserem entender liberdade, preste atenção. Eles chegaram nesse lugar agora e disseram: bem,
vamos fazer uma lei aqui, que todo mundo tem que ser ou anglicano ou puritano. Os anglicanos não tinham uma mentalidade de liberdade. Os puritanos, sim. E os puritanos disseram, de jeito nenhum. Nós viemos para cá, passamos tudo, sofremos, porque nós não queremos ninguém dizendo e controlando o nosso interior. Cada um de nós precisa ter a sua liberdade. Preste atenção. A maior propriedade que o homem tem é a propriedade interior, é a propriedade intelectual, é a propriedade do nosso presidente, que foi preso porque ele tem uma propriedade intelectual, ele tem um pensamento intelectual, ele demonstrou esse pensamento, e ele não tem liberdade para expressar o pensamento dele, e foi preso. Isso significa perda da liberdade e da propriedade. A pior perda de liberdade que tem é a perda da propriedade intelectual. Por quê? Porque então... Porque quando nós não podemos pensar a característica que Deus nos deu tão inigualável, porque nós somos os únicos seres que têm capacidade de pensar. A maior desgraça que aconteceu na face da terra foi quando Darwin disse que o homem veio de uma ameba. Por quê? Porque assim o homem se tornou apenas um animal. E não precisa ser respeitado porque é um animal que evoluiu um pouco mais que os outros. Não creem que o homem é um ser à imagem de Deus, e é o único homem é o único ser que tem capacidade imaginativa. Não existe nenhum outro ser na face da terra que tem capacidade imaginativa. Nenhum outro ser na face da terra consegue pensar sobre o futuro. Nenhum outro ser na face da terra consegue fazer projetos. O único é o homem. Por quê? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus é criador e o homem também é criativo. Por isso que o homem é criativo e por isso que os animais não são criativos, porque nós somos criados à sua imagem. E não somos resultado de uma evolução de uma ameba. Agora, estes homens que estavam lá e vieram os anglicanos e disseram: vamos agora dizer que todo mundo precisa ser anglicano e puritano. E os puritanos disseram: de jeito nenhum. Por quê? Porque nós viemos para cá porque queremos liberdade. E se nós dissermos que todos têm que ser igual a nós, agora nós estamos fazendo a mesma coisa que eles fizeram. E agora eles saíram daquele lugar chamado Plymouth, através de um dos seus líderes, e caminharam um tanto e encontraram outro lugar, e naquele outro lugar, chamado Connecticut, a pregação daquele líder, naquele final de semana, chamado Thomas Cook, ele falou como é que eles viveriam um grupo de novo, de puritanos, saíram de lá. E ele fez uma pregação e disse: assim nós viveremos, com liberdade, aqui nesse lugar chamado Plymouth. Se vocês forem no centro, nesse lugar chamado Connecticut. Se vocês forem no centro de Connecticut agora, na praça principal de Connecticut, vocês vão ver esse homem chamado Thomas Cook, que fez aquela pregação, um pastor puritano, e que explicou como seria uma nação livre, onde aquela pregação definiu aquela pregação se tornou a Constituição de Connecticut por 200 anos. E o que dizia naquela Constituição? Dizia de que nós precisamos não dar mais poder para o governo, mas tirar poder do governo. E o poder tem que estar na mão do povo. E eles mudaram a história. Eu quero ler apenas algumas mudanças que eles fizeram, através desse pacto de Mayflower, e depois
foi para o grupo deles todo. Mudança de uma estrutura de classe, onde o valor do indivíduo não é baseado em coisas externas. Ou seja, primeiro era baseado em posição, riqueza, gênero, raça, idade, habilidade. E a ideia de igualdade para todos, onde o valor do indivíduo é reconhecido como intrínseco, infinito, igual ao valor de qualquer outra pessoa. Ou seja, todas as pessoas têm o mesmo valor. Na monarquia não era assim. Aqueles que estavam na posição mais alta tinham outro valor. Segundo, mudança da ideia de liberdade. Liberdade ilimitada do indivíduo como sendo concebida pelo rei, portanto, revogável pelo rei. Isso é importante entender. O conceito era de que o rei era que dava a liberdade. Não é o rei que dá a liberdade. O rei é que tirava a liberdade. Sem direito, os monarcas tiravam a liberdade. Se o rei dá a liberdade, ele pode tirar a liberdade. Mas não é o rei que dá a liberdade. Então, toda vez que uma autoridade rouba a liberdade do povo, ele está usurpando algo que ele não tem direito de fazer. Uau! Porque o homem nasceu com liberdade. E deu a ideia inalienável que Deus dá ao indivíduo vida, liberdade e propriedade. E mudança do fluxo de poder em uma nação sendo o Estado para o povo. Como era na monarquia? O Estado estava sobre o povo. E agora mudou. Agora, tornando assim o indivíduo servo do Estado. Mas a ideia agora mudou. O fluxo de poder não é mais de cima para baixo. Mas o fluxo de poder de uma nação mudou. De baixo para cima. Agora, o povo é que elege os seus representantes. Agora, quem tem poder e todo poder, como diz a Constituição brasileira, inclusive, emana do povo, não do monarca. Mudou a pirâmide. Antes a pirâmide estava com a ponta para cima. Agora está com a ponta para baixo. Agora o fluxo de poder vem do povo para eleger e para colocar aqueles a quem ele considera que devem ser os seus governantes. E este povo, 102 puritanos, mudaram a história da humanidade. E Estados Unidos é o que é hoje por causa desses 102 homens, que se chamaram peregrinos, pilgrims em inglês. Os 102 peregrinos que mudaram a história da humanidade. Presidente, se nós estamos aqui e discutindo e apresentando pré-candidatos, é por causa desses 102, cara. É por causa de um pacto que eles fizeram num navio apertado com altura de 1,50 m, que eles tiveram que ficar 3 meses ali. E ali naquele navio, eles fizeram o pacto de Mayflower. Isso que eu escrevi aqui, eu tirei do pacto de Mayflower. Eles mudaram o conceito completo de liberdade no mundo. Por isso, essa experiência que eles tiveram foi uma experiência que mudou a nossa história. Pagaram um preço muito alto, sofreram muito, saíram da perseguição, saíram das monarquias, foram perseguidos para que a gente tenha liberdade. E agora vem alguém do Supremo e diz que o Brasil já não é mais presidencialista, mas semipresidencialista, e mudou a pirâmide de lado de novo, dizendo que agora a pirâmide, quem define as coisas é de cima para baixo. Gente que nem eleito pelo povo foi. Estamos voltando a mais 500 anos atrás. Isso é uma usurpação da liberdade. A história, eu vou ler aqui, a história da liberdade. Por favor, pode passar para frente. Um presidente americano chamado Woodrow Wilson escreveu o seguinte, diz o seguinte, mais adiante. A história da liberdade é uma história da limitação do poder do governo e não do seu aumento. Vou falar de novo. A história da liberdade
é uma história da limitação do poder do governo e não do seu aumento. Cada vez que o governo unilateralmente toma mais poder, escute, cada vez que o governo toma mais poder, a liberdade do povo diminui. Cada vez que damos o poder para o governo decidir algo por nós, nossa liberdade diminui. Por isso, precisamos lutar, precisamos ser livres. Cada pessoa pode ter e deve ter as suas escolhas. É isso que faz uma nação próspera, é isso que faz uma nação feliz, é isso que faz os negócios crescerem, se multiplicarem. E John Locke, quem é John Locke? John Locke é aquele que idealizou o pensamento de como vive uma sociedade. É talvez o homem que a gente pode dizer assim, é um prazer ler o livro que ele escreve. E ele tirou conceitos tão lindos. E ele escreveu assim: o Estado existe para proteger a liberdade. Vou falar de novo. É o conceito de Estado. O conceito de Estado moderno. O Estado existe para proteger a liberdade. Ele existe para que nunca o homem perca novamente a liberdade. Se eu pudesse contar desde o início da história, quem sabe em outra oportunidade, como surgiu o governo no mundo. Mas uma coisa nós temos que ter em mente: o governo, o Estado existe não para roubar a liberdade do indivíduo, mas para proteger com todas as forças que cada indivíduo tenha toda a liberdade. O que nós não vemos hoje, nosso presidente. O que nós não vemos hoje, pessoas que expuseram as suas ideias, quase que todos os conservadores, hoje na prisão, por causa das suas ideias. Em vez de proteger a liberdade, estão tirando a liberdade. O governo, o Estado existe para proteger a propriedade. Essa é a propriedade dos indivíduos. Existem dois tipos de propriedade: propriedade material e propriedade intelectual. O governo está roubando, está tirando a liberdade de propriedade. E está tirando a vida das pessoas. E o governo existe para proteger a liberdade, a propriedade e a vida. Esse é o conceito comunista. Por isso que todo conservador é anticomunista. Jamais um conservador pode ter ideias comunistas. Porque, olha, vejam o que Marx e Engels escreveram no Manifesto Comunista. Eles escreveram: horrorizai-vos, porque queremos abolir a propriedade privada. Esse é o conceito comunista. Abolir a propriedade. Ninguém pode falar o que quer, só pode falar aquilo que deixa. A propriedade, por fim, eu quero trazer a última palavra. A propriedade privada é a base da autonomia e da liberdade de qualquer nação. Bota adiante, por favor. Mais. Não esqueçam nunca isso. A propriedade privada é a base da autonomia e da liberdade. No momento que nós perdemos a propriedade, o que aconteceu na Bolívia, aqui do nosso lado, nós perdemos a autonomia e perdemos a liberdade. Jamais podemos ficar quietos, cada dia o governo tirando a nossa propriedade, a propriedade intelectual, a propriedade e a liberdade de nós expressarmos aquilo que nós queremos, porque cada dia que eles tiram um pedaço disso, nós estamos perdendo a nossa liberdade. Jamais podemos retornar aquilo que um dia pessoas pagaram um preço tão caro para que nós tivéssemos a liberdade. Então, nós, todos juntos, presidente, precisamos levantar a bandeira. Liberdade, liberdade, liberdade. Nós, PTBistas, nós do movimento cristão conservador, jamais podemos ficar quietos enquanto perdemos a nossa liberdade. Se nós nos calarmos
enquanto pessoas perdem a sua liberdade, estamos voltando ao tempo da escravidão, aonde toda a liberdade foi roubada. Uma honra, presidente, poder contribuir mais uma vez e construir essa nossa história, desse nosso Estado, um partido forte, sólido, para que nós falemos a mesma língua, todos nós, e batalhemos todos, caminhemos todos juntos para o mesmo lado, sendo cada dia mais fortes. Eu quero deixar para aqueles que ainda não receberam, eu gosto muito de um dos livros chamado Estatismo e Idolatria do Mundo Moderno, em que fala da concentração de poder. Eu pedi para o autor, Stephen McDowell, se eu podia traduzir para distribuir, porque eu quero contribuir para que a gente abra os olhos, toda a população, e quero dar de presente para todos vocês. Vai estar lá na saída, já foi entregue, ok? Então, um presente meu para todos vocês. Deus abençoe, muito obrigado, e que nós tenhamos, junto com o PTB, cada dia mais liberdade. Deus abençoe todos.